Eu falo que o perdão é uma decisão que a gente toma, né? Que a gente toma a decisão e deixa Deus agir. A minha mãe, ela foi trabalhar, né, em São Paulo, ela era doméstica, trabalhava em casa de família. E acabou que ela engravidou e ela não pôde ficar comigo porque ela morava no emprego, né? Porque, no caso, meu pai biológico, né, não assumiu, então ela sozinha não dava conta lá. Então ela trouxe eu para cá, para Minas, e desde bebê eu fui criada pelos meus avós. Quando eu cheguei na fase da adolescência, com os 14 anos, aí eu fui para casa da minha mãe. Então eu fui, só que não deu muito certo, não pela minha mãe, porque a minha mãe, ela sempre assim, sempre a gente teve uma relação assim, boa. A gente não tinha muito uma ligação forte de mãe e filha, mas a gente tinha um relacionamento bom. Então, por conta do filho do meu padrasto nessa época, não dava muito certo, então eu tive que sair da casa. Então, nesse período, eu achei que a minha mãe foi um pouco indiferente comigo. A partir daí, cresceu assim uma mágoa, né? E isso foi passando o tempo e eu acho que eu mesmo fui nutrindo isso foi crescendo esse sentimento. Eu sentia que eu precisava ter assim, um pai, eu queria que ele estivesse perto de mim. Só que eu entendia que ele tinha tido assim, eu me sentia abandonada por ele. Para mim, me faltava muita, assim, eu sentia muita falta do conhecimento da Bíblia. E eu não tinha oportunidade, né? Nunca tive a oportunidade de fazer um estudo, que diferente de que você lê a Bíblia, né? É você fazer um estudo e entender realmente. Então esse era o meu desejo, de conhecer mais da Bíblia. A Rádio Novo Tempo eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E em 2007 eu estava mudando as estações do rádio. E eu passei, na hora que eu passei e era Novo Tempo, estava falando sobre a Bíblia. Tinha uma pregação de um pastor falando sobre a Bíblia. Então, como eu sempre tive muito interesse, eu parei ali e ouvi toda a pregação, não conhecia a rádio, não sabia que era Novo Tempo. Eu fiquei ali, porque eu falei, bom, se teve essa pregação, vai ter mais durante a programação, né? Então, como eu não conhecia, eu fiquei ali o dia inteiro. E aí foi o segundo dia e até que eu não mudei mais de estação. E aquilo foi muito importante para mim, porque daí eu já comecei a fazer o pedido dos estudos bíblicos, que eu fiz vários. A Novo Tempo para mim foi um divisor de águas na minha vida. Porque você conhecer de Deus, né, desde pequeno eu conhecia, assim, mas eu não tinha profundidade, né? E você saber, né, o que Deus deseja da gente, né? Isso é muito especial para mim, porque foi a partir daí que eu fui trabalhando, né, que o Espírito Santo foi trabalhando dentro de mim todos os meus ressentimentos, as mágoas que tinha. Então foi uma ajuda, assim, que eu falo que é o Espírito Santo mesmo, né, trabalhando para poder ajudar, principalmente liberar perdão, né? Com o conhecimento, né, que eu adquiri da Bíblia, principalmente nos 10 mandamentos que falam honrar pai e mãe, né? Então esse mandamento para mim sempre foi muito forte. E eu sempre busquei que quando a minha mãe precisasse de mim, eu pudesse dar a mão para ela, né? Sempre pensei nisso e sempre orei por isso, que se um dia ela viesse a precisar de alguma coisa, eu pudesse estender a mão para ela.